Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de conversas espíritas ibero-americanas que sempre realizamos aqui nos nossos canais Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec e também página de Facebook Ana Mendes. Hoje é noite reservada ao Brasil e vamos voltar a ter o privilégio de ver e escutar o nosso companheiro Césio Santiago com um tema muito interessante, diálogo entre a teoria espírita, e a teoria da complexidade. Em tertúlia, queria eu dizer que é como fazemos os nossos programas, normalmente reunindo a pessoas, tertulianos de pelo menos 3 países irmãos, Portugal, Espanha e Brasil, e às vezes temos outros companheiros também. Neste momento apenas estamos como tertulianos o Carlos e eu. Se outros chegarão em tempo, assim que eu vou desafiar o Carlos para nos dar as boas-vindas. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, por las diferencias horarias. Y aquí estamos preparados nuevamente pues para aprender y para dar y para recoger. Muito obrigado, querido Carlos, muitíssimas graças por aqui estás, contribuires com o teu conhecimento, com as tuas opiniões, ajudando-nos a sair com melhores verdades sobre os temas que aqui abordamos. Hoje o tema é particularmente atual, uma vez que as ciências da complexidade são ciências que fizeram os primeiros passos no século passado, já mais para a segunda metade do século passado, e estamos num século em que realmente vamos fazendo esse desenvolvimento. Assim que encontrar a ponte entre as ciências da complexidade, ou teoria da complexidade, e o espiritismo, urge também, já que o espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar por investigação das outras sobre a mesma realidade, ou pela evolução própria do espiritismo, como área de conhecimento progressiva, pois o espiritismo a aceitará. Assim que devemos estar abertos a escutar novas verdades, onde o nosso progresso intelectual nos vai levando, uma vez que o progresso intelectual é a primeira parte do progresso total. A segunda parte, essa é o progresso moral. Bom, vamos apresentar o nosso companheiro Césio, para aqueles que ainda não tenham tido o privilégio de o conhecer. Ele é este jovem que nós aqui vemos, é um recém-doutorado em Ciências de Educação. Creio que o tema que ele hoje nos vai apresentar, ele também o terá abordado em todo ou parte na sua tese de doutoramento, assim que estamos bastante curiosos também. Tem uma licenciatura em Física e, em termos de Espiritismo, ele é administrador de Instagram do Paradigma Espírita, que agora também tem presença em YouTube, um canal de YouTube Paradigma Espírita, e eu aconselho os amigos a poderem visitar quer esta rede social, quer o YouTube Paradigma Espírita, com o qual também temos o privilégio de colaborar. Ele baseia
o seu trabalho de divulgação na codificação fundamental de Kardec e com esta perspectiva holística de contribuir para a progressividade característica de todas as ciências e sem exceção da ciência espírita. Grosso modo é isto o que ele nos permite salientar do seu vasto currículo. Estávamos, pois, em condições de agora desafiar o nosso companheiro Césio para palco. Boa noite, Césio. Seja bem-vindo. Boa noite, João. Você consegue me escutar bem? Boa noite. Sim. Estamos a escutar muito bem neste momento. Pronto. Estou tendo um problema aqui com a minha internet no computador. Eu lhe enviei o arquivo, se você depois puder projetar, tá bom? Ok. Mandaste-me por WhatsApp? Ok. Isso. Boa noite ao Carlos, boa noite ao João, boa noite a todos os telespectadores desse maravilhoso programa Espiritismo com JG, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez para contribuir nas nossas reflexões sobre o conhecimento e sobre o Espiritismo. Isso é muito importante. Nós é que te agradecemos, Césio, uma vez mais esta presença que tu nunca declinaste. Sempre que te convidamos e sempre que te pedimos para aqui estares connosco, pois sempre fizeste questão de estar presente e isso também muito nos alegra porque muito aprendemos contigo e reforçamos todos as ideias que vamos tendo a respeito destas questões que vamos aqui abordando. Vamos então dar o início aos nossos trabalhos da mesma forma que sempre, isto é, conversando com Deus, criando as melhores condições para nos harmonizarmos e podermos então depois escutar o nosso companheiro Césio sobre tão importante tema. E para isso eu vou desafiar o nosso companheiro Carlos que nos guie nesta conversa com Deus para assim nos harmonizarmos e nos colocarmos nas melhores condições para escutarmos o Césio. Querido Carlos, por favor. Bueno, una vez más, damos las gracias por tan Padre. Todos los días, al aparecer el día, el sol, abrimos los ojos y un nuevo día nos espera. Por la luz del gran Dios. Y le pedimos que nos ilumine, que nos dé fuerza, entendimiento, el suficiente conocimiento para conocer, para sentir, conocimiento para dar. Damos las gracias a la gran obra creada por Él, la naturaleza. Con ella tenemos conexión. También es un gran libro la naturaleza, que nos enseña los principios y valores de muchas cosas. El orden, el equilibrio, la luz, el color, y todo ello te lo debemos a ti. Es un libro de la vida que has sabido dar, que todos los días nos das, y por ello te damos las gracias. Gracias, Dios. Gracias, San Padre. Muito obrigado, querido Carlos, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos. E então estávamos agora em condições de desafiar o nosso companheiro Césio a falar-nos deste tão importante assunto
que ele hoje nos vai trazer. Assim que, querido Césio, a audiência é tua, vou já subindo a tua apresentação e passamos-te a voz. Agradeço inicialmente, né, meu amigo querido João Gonçalves, pela oportunidade que nós temos, né, de estar aqui mais uma vez fazendo essa reflexão a respeito de um diálogo entre a teoria espírita, a doutrina espírita, entendendo que a doutrina espírita ela não é só teoria, ela é prática, ela é experiência, vivência, mas uma doutrina que se permite dialogar com outros saberes. Eu fico muito feliz de estar aqui porque sou um profundo admirador do trabalho que é desenvolvido por esse canal, profundo admirador do trabalho desenvolvido pelo meu amigo querido João, sempre também com muita bondade, colabora lá com o Paradigma Espírita, uma pessoa que é estudiosa da doutrina, mas, acima de tudo, um homem inteligente que se expõe a estudar outros conhecimentos, né, que sempre podem, de alguma forma, agregar na reflexão sobre o conhecimento espírita. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, para tratar de um tema que, para mim, é um tema realmente especial, por ter tido esse envolvimento em torno de estudar esse assunto. Desde a minha entrada em um curso de pós-graduação estrito sensu, um mestrado, né, isso em 2014, e ter também tido contato com esse conhecimento e desde 2014 está mergulhando, né, dentro das chamadas teorias emergentes da ciência, com o objetivo de construir algo que eu concluí agora, que foi uma tese de doutorado, uma tese de doutoramento. Então, esse assunto, ele, na verdade, a teoria da complexidade, é uma das minhas bases epistêmicas da minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvi durante 4 anos. Se o João puder passar o primeiro slide. E desde 2014, eu, como um pesquisador acadêmico, eu venho me debruçando exatamente em estudar a matriz educacional espírita, a proposta educacional do espiritismo, mas pensando essa proposta no sentido mais amplo, né, ou seja, essa proposta sendo digamos, um elemento constitutivo de algo fundamental para o conhecimento humano, que é um paradigma, né? Então, nós sempre dizemos que, estudando o Espiritismo, Allan Kardec colocou a educação como elemento-chave para o progresso da humanidade, porque através da educação o homem não só se enxerga, né, no processo de edúcere, adentrar de dentro para fora, olhar para si, né, mas ele passa, através da educação, a olhar de forma mais coerente também para a realidade. Então, a educação, ela foi um caminho que eu busquei seguir no sentido da minha reflexão sobre a proposta espírita, né, sobre a proposta do conhecimento espírita, a epistemologia do conhecimento espírita, mas, logicamente, que na academia não é possível você desenvolver nenhum tipo de tese, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, sem dialogar aquilo que você busca com outros saberes, com outras áreas do conhecimento. E, logicamente, assim eu fiz, né? E nisso, num diálogo profícuo entre o espiritismo e outras teorias ditas emergentes da ciência, eu gradativamente fui, digamos, conseguindo detectar elementos que vão contribuir naquilo que alguns pesquisadores como eu, que estão na academia, denominam um pouco paradigma do espírito. Um paradigma que considera a dimensão espiritual da realidade e considera o ser como um ser espiritual. Então, a teoria da complexidade é uma dessas teorias que está presente dentro do meu trabalho, né? E hoje nós vamos tentar aqui falar um pouco, num diálogo, logicamente, construtivo, de maneira alguma querendo enviesar o entendimento do espiritismo para essa teoria, porque não é o meu objetivo, né? Meu objetivo é tentar olhar zonas de fronteira entre a teoria espírita e outras teorias. Então, entre teorias, né, dentro da ciência, entre áreas do conhecimento científico, existem zonas de interseção. E é exatamente nessas zonas de interseção que se encontram teorias se tocando. E, logicamente, se o espiritismo se coloca como ciência, né, e Allan Kardec fez isso,
é uma ciência que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, se o espiritismo se propõe a ser ciência, logicamente, ele não pode ficar, digamos assim, apartado, né, de outras ciências, ele não pode ficar apartado de zonas fronteiriças entre ciências. E, logicamente, o nosso diálogo hoje vai ser nesse sentido. Falar, logicamente, digamos, de pontos de contato possíveis, né, pontos de contato possíveis que merecem, sim, ser mais sondados, mais analisados, para que outros pesquisadores também desenvolvam um trabalho de pesquisa assim como eu fiz, né? Eu fiquei muito feliz agora, João, agora no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito profícuo dentro da academia, dentro do meio acadêmico, porque estão sendo realizados vários eventos ditos científicos, simpósios, congressos, semanas, jornadas de pesquisa acadêmica, tratando sobre a espiritualidade, e dentro da espiritualidade, tratando sobre o espiritismo. Eu, recentemente, participei do primeiro simpósio acadêmico do Brasil, onde se buscou estudar a pesquisa em história e o paradigma espiritual. Dentro desse simpósio, se tratou, vários pesquisadores trouxeram pesquisas desenvolvidas dentro do meio acadêmico sobre o espiritismo, dentro da área da história, dentro da área da filosofia, dentro da área da educação. Então, nós vivemos agora um momento muito positivo dentro do meio acadêmico, porque o espiritismo deixa apenas de ser estudado como religião, né, dentro do enfoque muito religioso, às vezes, principalmente no movimento espírita brasileiro, mas passa a ser estudado verdadeiramente como um objeto de pesquisa científica, né, por diversas áreas. E aí eu tive a oportunidade de trazer um pouco do meu trabalho que eu desenvolvi dentro dessa pesquisa de doutorado. E hoje aqui nós vamos trabalhar sobre exatamente a teoria da complexidade. Se você puder passar agora, João, eu lhe agradeço muito. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que existem algumas características da base do conhecimento da doutrina espírita, a base epistemológica. A epistemologia é um termo dentro da filosofia que significa a teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento científico, vamos colocar assim. Então, o espiritismo tem uma teoria na elaboração do seu conhecimento teórico, né? Então, existem algumas características que nós temos que atentar como espíritas e como pesquisadores, principalmente, né, do espiritismo, a respeito dessas características. Por exemplo, dentro do espiritismo, nós procuramos evitar a credulidade. Então, Kardec sempre colocou um alinhamento entre fé e a razão, né? Então, existe um equilíbrio entre a fé e a razão. Nunca Kardec enfatizou a fé, ou seja, que você fosse um crente excessivamente em algo, sem questionar, mas também ele nunca ficou apenas na razão, ou seja, ele nunca se restringiu apenas ao raciocínio. Ele considerava também certas experiências que muitas vezes talvez o raciocínio não acompanhe. Então, no espiritismo, nós buscamos ter muito cuidado com essa credulidade, seja a credulidade em torno da fé, ou seja aquela credulidade em torno do próprio conhecimento, né? Então, às vezes, o indivíduo ele fica muito preso ao conhecimento e acaba se desconectando de Deus e perdendo a sua sensibilidade, o seu sentir. Isso é uma característica do espiritismo. Um outro ponto que nós temos que ter muito cuidado, estudando doutrina espírita, e isso tudo também isso também está muito presente dentro do meu científico, é o chamado pragmatismo ideológico, ou seja, em que sentido eu estou colocando aqui? No sentido de, muitas vezes, nós pegarmos um conhecimento que nós aceitamos, mas que não seja um conhecimento realmente coerente com a própria obra e adequar esse conhecimento para nossas crenças, né? Então, muitas vezes, o simpatizante, o adepto da doutrina espírita, que não entendeu bem o conteúdo, a proposta dentro das obras fundamentais do espiritismo, ele começa a ter uma leitura enviesada para as suas ideologias. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse pragmatismo ideológico, ou seja, nós temos que estudar, refletir bastante e tentar perceber se nós realmente não estamos, às vezes, utilizando o conhecimento espírita para pegar uma ideologia que nós achamos que seja verdadeira, mas que ainda falta alguns elementos para mostrar a base disso. E também a característica do conhecimento espírita, nós aprendemos com Allan Kardec isso, ter muito cuidado com a precipitação de conclusões, ou seja, tirar conclusões precipitadas, né? Então, não entrar num unilateralismo de ideias, não entrar num radicalismo e até num dogmatismo ou
digamos, um fundamentalismo doutrinário. Então, isso é uma característica. E um outro ponto também, não se deve desenvolver como pressupostos dogmáticos, né, conceitos que não foram bem refletidos e que não correspondem aos fatos, né? Então, sempre como espíritas, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós defendemos, né? O espiritismo deve ser defendido com coerência doutrinária, mas também com bom senso, né? Com bom senso diante o que acontece em toda a realidade. Pode passar, João. E daí, né, nós vamos gradativamente estudando a obra escrita e publicada por Allan Kardec, vamos perceber que a progressividade do pensamento espírita faz parte da doutrina espírita, né? Ou seja, existe um desenvolvimento da própria teoria espírita, existe um próprio desenvolvimento da prática espírita, mas esse desenvolvimento da teoria espírita e da prática espírita, ele não pode deixar de estar alinhado com os princípios e os fundamentos que se encontram no próprio núcleo teórico da doutrina espírita, que são 11 obras ditas fundamentais por Allan Kardec no livro Catálogo Racional para se formar uma biblioteca espírita, onde a 11ª obra tem 12 volumes e a Revista Espírita. Então, nessas 11 obras fundamentais se encontram os princípios e os fundamentos da doutrina espírita. Princípios esses que norteiam o pensamento espírita. Porém, esses princípios que trazem outros níveis de conhecimento, né, logicamente, eles têm um sentido progressivo. E ao longo do percurso, né, do conhecimento humano, vão surgindo também outros conhecimentos que muitas vezes fogem do escopo do pensamento espírita, que podem sim ser analisados, podem sim ser comparados com esses princípios, esses fundamentos, né, podem ser analisados com base nesses princípios, nesses fundamentos. Então, aqui eu trago uma frase do livro, né, dos Médiuns, né, que traz exatamente esse ideário da progressividade, onde os espíritos dizem a Kardec: desde que o espiritismo não se declare estacionário nem imutável, assinará todas as verdades que foram demonstradas, venham de onde vierem, ainda que seus antagonistas, e jamais ficará na retaguarda do progresso real. Então, nós observamos aqui que Kardec, ele recomenda, os espíritos recomendam a Kardec o espiritismo não ficar jamais estacionário nem imutável em torno da sua base teórica, do seu corpo de conhecimento. Ele assimilará todas as verdades que foram demonstradas, ou seja, se as outras ciências, se os outros campos do saber mostrarem algo para o espiritismo que forem realmente demonstrado, o espiritismo não pode excluir esse conhecimento. Então, então o espiritismo ele se torna, digamos, disponível para estudar outros conhecimentos, mas de uma forma o quê? Coerente, de uma forma com bom senso. Pode passar, João. E aí, nós vamos perceber que esse ponto da progressividade está constantemente presente dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Ele vai dizer também no livro A Gênesis, no capítulo 1, né, que é um capítulo importantíssimo para quem estuda a doutrina espírita, é o caráter da revelação espírita, onde lá se tem exatamente os norteamentos, como foi elaborada essa revelação dita espiritismo, vai dizer lá o seguinte, no item 55, e o último caráter da revelação espírita, a ressaltar, nas condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressivo. Então, o progresso da doutrina espírita, ele se apoia em fatos e não em especulações, tá certo? Então, as teorias que foram já demonstradas, que elas se sustentam com base em fatos, essas teorias, elas podem sim dialogar com o pensamento espírita, como todas as ciências de observação, né? Como também pode passar, João. E aí, diante disso, dessa visão da progressividade, nós temos que nos situar dentro da temporalidade. Ou seja, a obra, o Espiritismo surge no dia 18 de abril de 1857. O Espiritismo surge no século XIX, em uma fase da Idade Moderna, certo? Hoje nós estamos já no século XXI. Entre a Idade Moderna, nós temos o pensamento da modernidade, né? Temos também o pensamento da pós-modernidade, e o Espiritismo precisa se situar exatamente nesse
nessa própria evolução temporal, nesse próprio percurso temporal. E aí, quando a gente traz uma teoria dita da complexidade para dentro de um diálogo com o Espiritismo, o nosso objetivo aqui é, de alguma forma, contribuir com uma reflexão em torno dos ensinamentos espíritas diante das questões da contemporaneidade. A contemporaneidade é o agente do agora, ou seja, nós estamos vivendo a contemporaneidade. Essa contemporaneidade é exatamente o dia 17 de dezembro de 2021. O dia 17 de dezembro de 2021 não é igual ao dia 17 de abril de 1858 ou de 1857. São épocas diferentes, né? Onde existiu o avanço da ciência, existiu o avanço da filosofia, existiu o avanço de várias áreas do conhecimento humano. Então, os outros conhecimentos que permeiam a humanidade, eles avançaram. E o Espiritismo, como uma doutrina progressiva, tem que olhar exatamente para essa progressividade, ou seja, para esse avanço do conhecimento humano. Pode passar, João? Então, quando nós olhamos para a fase onde surge o Espiritismo, essa fase é chamada modernidade, né? Que vai desde aí do século XV até o século XX, mais ou menos ali, metade do século XX, 1945, vamos colocar mais ou menos essa data, né? A modernidade, ela existiu nessa fase. E durante essa fase da modernidade surgiram várias questões problemáticas, né? Que hoje o pensamento da contemporaneidade faz uma crítica muito intensa, né? E, então, vamos colocar aqui, pode passar, João. Mas o principal já está mostrando nessa figura, que é a fragmentação, a percepção fragmentada da realidade e a percepção fragmentada do próprio ser. E aí nós temos essa outra figura aqui, muito interessante, que mostra o problema da cegueira em torno do conhecimento fragmentado. Então, por muito tempo, os cientistas, os pensadores, eles foram, digamos assim, ufanistas, eles se apoiaram em áreas do conhecimento, mas de uma forma fragmentada. Tentavam resolver questões do conhecimento em torno do ser, da vida, do universo, utilizando o conhecimento das suas próprias áreas. Só que muitos problemas foram resolvidos, mas outros grandes problemas não foram resolvidos. E por muito tempo, esse pensamento da fragmentação do conhecimento, ele dizia que seria possível compreender toda a realidade, todo o universo seria compreensível. E isso não aconteceu, né? Nós chegamos aí, exatamente, meados do século XIX, surge uma nova forma, né? Uma nova postura de encarar esses problemas, onde se percebeu, por exemplo, que esse pensamento da modernidade, ele excluía saberes, inclusive o saber espírita. O saber espírita, ele foi invisibilizado muito, principalmente nessa fase, né, entre o século, quando surge no século XIX, século XX, até meados do século XX, não se falava, não se discutia dentro da academia nenhum tipo de algo relacionado a questões dos transcendentes, porque se dizia que o transcendente, o mundo espiritual, era da esfera da religião. No máximo, alguma coisa que tocasse a esfera da filosofia. Mas ciência natural, as ciências ditas naturais, né, elas não tocavam nisso. Com o surgimento das ciências humanas, né, as ciências também conhecidas como ciências antropossociais, gradativamente os pesquisadores começaram a criticar esse formato de conhecimento científico que vinha do mundo europeu, né, o pensamento eurocentrista, né, que de alguma forma modelava o conhecimento e eliminava, invisibilizava outros saberes. Por mais que o espiritismo surgiu na Europa, né, mas ele, por muito tempo, foi muito combatido pela comunidade científica. Daí nós vamos ver os movimentos que surgem posterior a Kardec, que praticamente tentam afundar, né, tentam destruir, né, a pesquisa parapsíquica. Né? Logicamente que isso não aconteceu só com o espiritismo, também com outros movimentos que desenvolveram pesquisas sobre o natural. Mas esse tipo de conhecimento, ele foi considerado por muito e muito tempo como pseudociência, né? E muitos movimentos ditos científicos excluíam totalmente esse saber. Porém, a partir do século XIX, né, começa a surgir toda uma crítica, pode passar, João, a essa postura da modernidade, né? Então surge uma questão crítica, a refutação da modernidade,
surge uma crítica muito grande à ciência positivista, o pensamento positivista, mesmo quando nós vamos ver lá no início do século XX, o chamado Círculo de Viena, o neopositivismo, nós vamos ver uma postura totalmente contrária exatamente à abertura do pensamento científico para questões espirituais. Vão surgir também no início do século, no meado do século XIX, uma crítica muito grande a esse eurocentrismo que excluía culturas periféricas e reforçava um pensamento colonial, ou seja, o que vinha da Europa tinha que ser verdade, o que era das Américas, o que era da África, o que era da Oceania, certo? Não poderia ser verdade porque existia uma dominação, inclusive, colonial. Então, esses pensadores começaram a criticar, perceber que existiam intenções exclusas por trás exatamente desse tipo de dominação do próprio conhecimento, das próprias ditas epistemologias, né? Então, também se fez uma crítica muito grande a um progresso ilimitado, né? Ou seja, utilizando a ideologia do progresso, inclusive presente no positivismo, se pregava que, através da ciência, que era o caminho mais importante, o caminho mais fundamental para o encontro com a verdade, existiria um progresso muito grande em todas as áreas do conhecimento humano. Só que esse progresso desenfreado gerou guerras, gerou desigualdades sociais, gerou grandes e grandes crises ambientais, e também surge uma crítica muito grande também a um universalismo cultural, como se existisse uma única cultura hegemônica, onde se excluiria outras culturas hegemônicas. Nesse momento histórico, quando acontece esse posicionamento crítico diante de várias esferas da modernidade, surge o pensamento pós-moderno. Existe uma outra fase que é a pós-modernidade. Pode passar, viu? E nessa fase da pós-modernidade, também surge um grande problema. E a pós-modernidade, nós vamos situar aí entre, exatamente, 1945 até agora, o século XXI, né? Até mais ou menos agora. Vamos colocar agora, mas vamos colocar mais ou menos aí até ainda o século XX. Desculpa, agora não, até o século XX. Então, a pós-modernidade vai até o século XX. E a pós-modernidade, que faz essa crítica à modernidade, ela também traz grandes problemas, né? Trazem grandes problemas. E aí, logicamente, quando ela mostra grandes problemas, dentre eles, principalmente, o relativismo, né? O relativismo, onde se procurou relativizar o conhecimento, se procurou se relativizar a moral, procurou relativizar a cultura, né? Ou seja, tudo, o conhecimento depende, né, de onde ele está sendo gerado, né? O conhecimento depende das suas narrativas, o conhecimento que prega a verdade depende da teoria do conhecimento que é aplicado. Existia um relativismo moral, a moral ela tem que ser relativizada, né? Então, surge um grande problema dentro da pós-modernidade, tá certo? E isso também buscou, de alguma forma, denegrir, inclusive, esse saber invisibilizado que foi a doutrina espírita, né? Muitos críticos do pensamento espírita, principalmente dentro da área das ciências humanas, né? Eles fazem uma crítica muito grande, por exemplo, à moral espírita, a moral do Mestre Jesus, a moral cristã que está dentro do espiritismo. Mas eles não entendem que a moral do espiritismo é uma moral universal, uma moral que não depende da temporalidade, tá certo? É uma moral atemporal. Mas eles fazem uma crítica querendo relativizar a moral espírita, né? E também, então, essa postura da pós-modernidade, ela começa também a ser questionada, e hoje nós temos um conceito que fala exatamente da chamada, que é o conceito de transmodernidade. O conceito de transmodernidade, ele dialoga com pontos positivos que foram desenvolvidos durante o período da modernidade, né? Ou seja, o avanço científico, as contribuições fantásticas da ciência, tá certo? Mas a transmodernidade ela também acolhe as contribuições da pós-modernidade. Ou seja, a pós-modernidade ela foi útil porque ela fez críticas importantes sobre as falhas da modernidade. Mas a transmodernidade ela tem uma vantagem porque no momento que ela considera, digamos, os saberes invisibilizados, ela considera a importância de se inserir o conhecimento espiritual inerente de todas as tradições, mas o conhecimento espiritual também que foi inerente
de outras doutrinas ditas espiritualistas a serem considerados dentro da produção do conhecimento. Então, a transmodernidade, ele abre o espaço exatamente para que, dentro do meio acadêmico, nós possamos estudar o quê? O espiritismo. Que nós possamos estudar qualquer caminho espiritual e, através desse estudo com o caminho espiritual, nós possamos extrair daí conhecimentos que vão se relacionar com outros conhecimentos, tá certo? Epistemologias que vão se relacionar entre si, tá certo? Buscando pontos de interseção e também buscando pontos que muitas vezes, quando você está dentro de uma própria epistemologia, uma própria teoria do conhecimento, você não consegue enxergar. E é exatamente nesse exato momento, né, onde a transmodernidade ela se manifesta, esse pensamento transmoderno que se enfatiza uma teoria, né, que surge dentro da pós-modernidade, né, como uma crítica à pós-modernidade, que é a chamada teoria da complexidade. Pode passar, João. Passe, por favor, até a figura do Edgar Morin, se você puder passar. Pronto. Então, surge aí um pensamento, uma teoria muito interessante, uma abordagem científica, um olhar científico sobre o ser, sobre a sociedade, sobre a realidade. E aí, quando eu falo de realidade, não entenda a realidade aqui como uma única coisa, mas uma realidade como sendo algo múltiplo, vários níveis de realidade, né? Dentre esses níveis de realidade, nós temos a realidade espiritual. Então, surge, nessa fase da pós-modernidade, né, a partir de 1945, né, vários pensadores que começaram a gerar exatamente através das suas estruturas teóricas, digamos, questionamentos sobre a forma de olhar para a vida, a forma de olhar para o ser e a forma de olhar para o universo. Dentre essas figuras, nós temos aqui Norbert Wiener, da cibernética, né, que estuda os processos de comunicação, controles em sistemas vivos, sociais e artificiais. Nós temos Bertalan Fee, né, que através da teoria dos sistemas, né, que mostra como as partes interdependentes se organizam, interagem formando um todo integrado. E temos aí o Claude Shannon, né, a teoria da informação. Então, essas três figuras, junto com outras teorias, como a própria mecânica quântica, como a teoria neo-evolucionista, né, como a abordagem, a abordagem transpessoal da psicologia e outras forças, né, do conhecimento científico, esses cientistas, eles começam a trazer um pensamento que abala profundamente a modernidade, né, que mostra o que é a modernidade, esse olhar científico baseado na modernidade, no pensamento moderno, ele não consegue resolver grandes questões da vida, do ser e do próprio universo. E aí surge essa grande figura chamada Edgar Morin, né, que é um cientista, que é um cientista francês, né, formado em história, psicologia, sociologia, antropologia, é um polímata, né, que, com seu vasto cabedal de conhecimento, ele extrai dessas outras teorias aquilo que é bom, aquilo que responde questões mal resolvidas, e a partir daí ele traz uma nova teoria chamada teoria da complexidade. O Edgar Morin ainda está encarnado, tem mais de 100 anos de idade, né? É um dos grandes cientistas da transmodernidade, da contemporaneidade, e ele coloca que nós temos que olhar para o ser, para a vida, para a sociedade, para os níveis de realidade dentro de um olhar complexo. O que é a complexidade? Ele vai dizer que é aquilo que é tecido, aquilo que está tecido de uma forma interrelacional. As coisas estão entrelaçadas. As realidades, elas estão entrelaçadas. Você não consegue analisar uma realidade social desconsiderando a realidade política. Você não consegue analisar a realidade social política sem analisar a realidade histórica, o movimento histórico. Você não consegue analisar o ser de uma forma biológica desconsiderando a dimensão espiritual do ser, né? Então, existe um entrelaçamento, existe uma complexidade. O ser vivo é um ser complexo. O planeta Terra é um ser complexo. Uma galáxia é uma estrutura complexa. Um vírus é uma estrutura complexa. Ou seja, o nosso universo tem uma complexidade, porque existem infinitos elementos ali se interrelacionando,
elementos que estão entrelaçados em processos. Então, existe o quê? Uma interdependência, né? Então, pode passar, João, por favor, por gentileza. E aí nós temos aqui, né, alguns princípios do olhar da teoria da complexidade para olhar para a realidade. E aqui começa o nosso diálogo com o Espiritismo, tá certo? Aqui começa o nosso diálogo com o Espiritismo. Então, a teoria da complexidade, ela olha a realidade de uma forma complexa e tem algumas características desse pensamento complexo. A primeira característica que nós encontramos na teoria da complexidade é a superação de um reducionismo, de uma visão reducionista da realidade. Existe o reducionismo materialista, que reduz a realidade apenas à matéria. Mas também existe um reducionismo espiritualista, que reduz a realidade ao espiritual e tira a função da matéria, do nível de realidade material. Então, superação desse reducionismo. E aí, quando nós olhamos para a doutrina espírita, nós já vamos encontrar, dentro da proposta espírita trazida pelos espíritos imortais Allan Kardec, já essa superação do reducionismo em 4 níveis, em 4 planos, que eu coloco aqui, primeiramente, como o plano da cosmovisão, ou seja, a superação do reducionismo dentro do plano da cosmovisão do espiritismo mostra que a realidade do ser não é apenas a realidade material, mas existe uma realidade espiritual. O mundo material e o mundo espiritual estão entrelaçados. O mundo espiritual está aqui, nesse espaço, né? O mundo espiritual não está necessariamente só em cima, só está embaixo, ele está em todo canto. Mas está entrelaçado à realidade material. Nós estamos aqui encarnados, mas não deixamos aqui de captar as influências do mundo espiritual. E o mundo espiritual, por sua vez, está na realidade espiritual, mas também capta as influências oriundas do mundo material, tá certo? Então, existe um entrelaçamento, sem com isso quebrar digamos, a peculiaridade do mundo espiritual e a peculiaridade do mundo físico. Então, no plano da cosmovisão, o espiritismo, a partir do dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ele começa a superar o reducionismo presente no século XIX, presente diante de um pensamento positivista, né? Uma ideologia cientificista alicerçada no positivismo. Porém, o espiritismo também supera esse reducionismo quando ele, dentro do plano ontológico, dentro do plano do ser, né? Porque o ser, ele passa a ser um ser que está na matéria, o ser, quando o ser está encarnado, né? Ele possui um corpo físico, então existe o aspecto do ser relacionado à realidade física, esse aspecto do ser da realidade física capta as influências do meu físico, né? Interage com o próprio meu físico, mas o ser também, existe uma instância dele, que é a instância que ele se encontra na realidade espiritual, no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, que é o seu perispírito, o seu corpo espiritual. E existe o domínio mais profundo do ser, que é o espírito, a essência, né? Então, o espiritismo quebra com esse reducionismo quando traz uma proposta dentro do plano ontológico. O espiritismo também quebra o reducionismo, né? Traz a superação desse reducionismo dentro do plano metodológico. Observe bem como foi produzida a doutrina espírita. A doutrina espírita não foi produzida como uma revelação, né, como algumas revelações religiosas. O espiritismo ele foi produzido através de um programa de pesquisa científica, né? Ou seja, Kardec desenvolveu uma pesquisa científica sobre os fenômenos psíquicos da sua época, né? Utilizou médios, elaborou um método que considerava a realidade espiritual, que considerava o sujeito, o ser espiritual. Então, Allan Kardec, professor Rivai, que se codinominou Allan Kardec, ele gera uma ruptura metodológica dentro das metodologias que existiam dentro da teoria do conhecimento científico. Naquela época, as metodologias eram as metodologias utilizadas pelas ciências naturais, né, pela física, pela matemática, muito embebecida pela filosofia positivista. Allan Kardec rompe com isso. O positivismo não considerava, ele excluía as questões metafísicas. Allan Kardec considerou o domínio espiritual e criou um método, tirando aquilo que era bom do método experimental e aperfeiçoou esse método, e foi a partir daí que começa o quê? Uma ruptura metodológica trazida pelo espiritismo.
E, logicamente, talvez se Allan Kardec estivesse hoje no século XXI, a sua metodologia provavelmente seria muito diferente. Até porque hoje, né, seria muito difícil ele utilizar esse método que ele utilizou no século XXI, né, pelas tecnologias, pelos recursos de conhecimento que nós temos hoje. Então, provavelmente, Allan Kardec utilizava essa base para pesquisar o mundo espiritual e utilizaria outras metodologias em conjunto, porque hoje, em ciência, nós não falamos apenas de uma única forma metodológica para trabalhar um problema científico. Isso não é tão antigo, né? Nós vamos ter, por exemplo, pensadores como, por exemplo, nós temos o próprio pensador como o próprio Edgar Morin, Fahrenheit, né, também que vai trazer essa chamada anarquia epistemológica, anarquia metodológica. Nós vamos ter o Gaston Bachelard, que vai falar da ruptura metodológica. Então, nós vamos ter vários cientistas que vão começar a questionar aquelas ciências que defendem apenas um único método. Então, Allan Kardec provavelmente não seguiria um único método. Como ele era um indivíduo muito aberto à evolução do conhecimento, ele iria utilizar outros recursos para somar com aquilo que ele desenvolveu, né? Então, existe a superação do reducionismo dentro da abordagem metodológica utilizada do espiritismo na época de Kardec e também na modernidade, porque hoje, na ciência, os pesquisadores que desenvolvem pesquisa científica sobre espiritismo, eles também estão produzindo ciência espírita. Existem alguns que se restringem à ciência espírita apenas em pesquisar a relação do mundo espiritual com o mundo material. Perfeito, isso aí é ciência espírita. Só que a ciência espírita, ela se relaciona com outras ciências. E no momento que ela se relaciona com outras ciências, os problemas de pesquisa também se relacionam com outras ciências, isso permite o pesquisador que desenvolve ciência espírita utilizar também metodologias de outras ciências, tá certo? Então, essa visão metodológica unilateral, ela caiu já dentro do meio científico, certo? E plano hermenêutico, né? Então, o espiritismo também, ele supera esse reducionismo dentro do plano hermenêutico, ou seja, muitas vezes nós somos, digamos, educados a fazer leituras unilaterais, leituras muitas vezes reducionistas. A gente faz uma leitura de um texto espírita e não considera que aquele texto espírita ele foi escrito no século XIX, né? Ou seja, a gente não consegue separar o que é a doutrina espírita dos diálogos que Kardec ou outros espíritas fizeram, certas teorias do século XIX. A gente não consegue fazer esse diálogo, talvez às vezes por uma base de conhecimento, uma falta de conhecimento, e a gente fica restrito àquela visão que está no texto, né? A gente cai no reducionismo. Entretanto, com o avanço do pensamento humano, vão surgindo, digamos, abordagens de interpretação de textos, né? Formas de abordar a interpretação de textos, forma de lidar com certos textos, técnicas para se lidar com. E dentro do conhecimento filosófico, nós chamamos de abordagens hermenêuticas, né? Então vão surgindo aí vários tipos de hermenêutica para que nós possamos nos deparar com certo conhecimento. Então, o espiritismo, né, dentro dessa visão progressiva, ele não pode cair em uma abordagem hermenêutica reducionista, uma abordagem hermenêutica clássica. Ele tem que entender que muitas vezes um texto traz um caráter simbólico, existe um caráter temporal, histórico, um caráter cultural, né? Ou seja, se você pega um texto produzido muitas vezes por um espírito que está aqui que viveu no século XIX no Brasil e psicografou por um médium, ele vai trazer as informações daquilo que ele viveu. Mas se você pegar um texto de um médico que recebeu lá no Japão a informação, né, de um espírito desencarnado do Japão, ele vai trazer muitas vezes na mensagem dele a cultura do Japão. Então, você tem que ter essa sensibilidade de perceber, né, que você tem que considerar não só aquilo que está escrito, mas aquilo que está por trás daquilo que está escrito. Então, dentro da doutrina espírita, nós vamos ver, por exemplo, quando Allan Kardec faz algumas interpretações das mensagens dos espíritos, um plano hermenêutico de leitura, ou seja, ele faz exatamente uma análise crucial dos textos que são transmitidos pelos espíritos. Ele não aceita necessariamente aquilo que vem do mundo espiritual sem passar pelo crivo da razão, sem passar pela análise, né, do contextual daquilo que está sendo dito. E aí eu coloco aqui, só para ilustrar, pode passar, João, essa tabelinha, a próxima tabela, o avanço da hermenêutica ao longo da história humana. Nós temos a hermenêutica clássica, que
que é uma hermenêutica que você busca o rigor conceitual no texto original. Beleza, isso é muito importante. Porém, às vezes você consegue enxergar apenas uma dimensão. Só que surgem outras formas de se trabalhar a hermenêutica também, né? Ou seja, a hermenêutica histórico-crítica, né? Que você começa a olhar para aquele texto, olhando, tentando perceber também, extrair ali uma compreensão sociocultural, considerando a sociedade da época, a cultura da época. Existe uma hermenêutica filosófica, existe uma hermenêutica fenomenológica, simbólica, ou seja, o espiritismo, ele nos abre, nesse sentido de progressividade, nós utilizarmos várias hermenêuticas para tentar extrair da informação aquilo que é mais amplo, e não cair num anacronismo, e não ficar preso em algo que foi válido para o século XIX, mas não é mais válido para o século XXI, né? Por exemplo, existem já alguns pesquisadores que estão estudando aí, por exemplo, a abordagem de diálogo que Kardec tinha com as ciências naturais. Por exemplo, nosso irmão querido, agora me esqueci o nome dele, ele fez um trabalho muito interessante, onde ele mostra, no próprio livro dos Espíritos, quando Kardec fala dos reinos na natureza, aquela visão de reinos na natureza era válida para o século XIX. Mas Ricardo Terini, nosso querido irmão Ricardo Terini, ele fez um trabalho lindíssimo sobre exatamente essa variação de visão da nossa época, a contemporaneidade, para o século XIX. Mudou muita coisa, né? A visão que existia no século XIX, quando Kardec escreve no livro A Gênese, Milagres e as Predições, o capítulo Uranografia Geral do Universo, quando ele faz um mapeamento ali do sistema solar, quando ele fala então, aquilo ali, hoje, para astrofísica ou para cosmologia, aquilo ali, muita coisa evoluiu, já existem outras visões sobre muitos elementos que estão ali. Então, nós não podemos cair num anacronismo, nós temos que utilizar hermenêuticas variadas para tentar extrair dessa informação algo maior. Esse é o pensamento complexo. O pensamento complexo considera que existem vários níveis de realidade que podem ser observados quando você utiliza várias hermenêuticas diferentes. Pode passar, João? Nós também vamos encontrar dentro do pensamento complexo esse aspecto muito interessante, que é o reconhecimento da incerteza. A incerteza, ela faz parte da evolução do conhecimento, né? Quando Kardec, Kardec faz uma pergunta ao espírito com relação ao que era o espírito, né? Kardec mostrou claramente que para o ser humano ele não tinha condição de entender o que era o espírito. Então existia uma incerteza ali, o ser humano não tinha capacidade ainda certa de compreender algo, mas isso faz parte do processo da evolução. O conhecimento é sempre provisório, completo e situado no tempo e no espaço, né? O conhecimento ele é situado. Então, aquilo que foi trazido era adequado ainda para a humanidade. Mas, logicamente, com o passar do tempo, esse conhecimento vai se expandindo. Então, a incerteza não é um erro a ser eliminado, mas uma dimensão constitutiva do ato de conhecer, certo? Então, nós temos chamado a navalha de Ockham, né? E se você busca responder algo, vá pelo caminho mais fácil. Mas nessa busca de ir pelo caminho mais fácil, você acaba eliminando aquilo que para você é incerto. E aí, quando você elimina aquilo que é incerto, você perde a oportunidade de pesquisar sobre algo que pode trazer um conhecimento muito mais ampliado daquilo que você tinha. Um outro ponto também, que dentro do pensamento complexo, que dialoga, né, com a doutrina espírita, é a contextualização do conhecimento, né? Então, voltando aqui, o conhecimento, ele é contextualizado, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o livro do Chico Xavier, chamado Mecanismo da Mediunidade, o Chico Xavier faz diálogos ali com a chamada mecânica quântica, mas ele utiliza a mecânica quântica ainda da década de 40, da década de 50, os conceitos da mecânica quântica desse período, né? Então, é contextual, aquele conhecimento que ele dialogou com o espiritismo, na tentativa, né, de dialogar, ainda é diante aquilo que se conhecia da física na década de 40. Hoje, não é mais válido aquele conhecimento ali. Ou seja, muita coisa ali está ultrapassada, tá certo? Então, e assim é também em outras obras, né? Quando fala, por exemplo, os Exilares de Capela, né? Obras que falam de Capela como sendo uma estrela, na verdade, quando você vai fazer observações astronômicas, você não vai ver uma única auriga, você vai ver alfa e beta auriga gravitando em torno de
de uma estrela, e ao lado dela mais 8, são 10 estrelas que se movimentam. Então, você numa obra, se eu não me engano, Evolução em Dois Mundos, você vai ver que a visão que se tinha daquele sistema planetário hoje é incoerente com o que as observações astronômicas mostram, né? Então, mas era um conhecimento contextualizado para a época que a obra foi produzida. Não que a obra esteja errada, mas ela foi escrita para aquele momento, né? Aquele momento que a obra foi escrita. Então, essa contextualização do conhecimento nós temos que fazer quando estudamos o conhecimento espírita. Nós não podemos cair nesse anacronismo. Lógico que isso demanda pesquisa, né? De maneira alguma, eu estou dizendo que o conhecimento espírita é inválido, mas os diálogos que se fazem com o conhecimento espírita precisa ter cuidado em não se adotar uma postura de radicalismo, de fundamentalismo, porque essa visão de diálogo que você está fazendo diante aquele conhecimento que é válido para a época, daqui a um tempo pode não mais valer, tá certo? Pode cair. Então, relação sujeito e objeto, né? Também é um outro ponto que nós encontramos dentro da teoria da complexidade, que no Espiritismo também nós vamos ver que isso é importante, né? Ou seja, quando nós estudamos o mundo espiritual através da mediunidade, né, nós temos que entender que o médium, ele se relaciona com o mundo espiritual e traz as suas impressões sobre o mundo espiritual, e não que o mundo espiritual seja da forma como ele vê, né? Então, muitas vezes, a descrição que os médiuns trazem sobre colônias espirituais, sobre comida no mundo espiritual, sobre até animais no mundo espiritual, às vezes são condicionamentos do médium, né? O médium traz essas memórias que, por ser um ser encarnado, esses condicionamentos fórmicos, espaciais e até temporais, e atribuem ao mundo espiritual essas características. Não que não possa ter, na realidade espiritual, espíritos também desencarnados que continuam cultivando esses condicionamentos. Mas dizer que o mundo espiritual é só isso, é você reduzir o mundo espiritual, baseado nas impressões do médium. Então, nós temos que entender o processo, né, da relação do sujeito com o objeto pesquisado, né? O ser espiritual se relacionando com o mundo espiritual e verificando como o mundo espiritual é. Não podemos eliminar as influências que gravitam dentro do ser e que vão condicionar a visão do ser sobre o mundo espiritual. Também é característico do pensamento complexo, e também nós vamos ver, está presente da própria doutrina espírita, né, que existe uma ética da complexidade. Então, o conhecimento complexo existe responsabilidade, solidariedade e consciência das consequências das ações humanas em sistemas interdependentes, né? Então, quando eu entro em contato com o mundo espiritual, eu evoco certos espíritos, eu tenho uma responsabilidade também sobre essa evocação, né? Qual é o propósito dessa evocação? O propósito é fazer o bem, né, a pessoas que estão passando necessidade, mas ou é o propósito é eu ganhar dinheiro, né, à custa dos espíritos, eu manipular massas através desse contato com certos espíritos. Então, existe uma ética que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, que é a ética que foi, digamos, repassada aí pelo Mestre Jesus, né? Então, é muito importante ver isso. E existem outros pontos, né, que eu então, aqui, um outro ponto que eu considero muito importante, o olhar do pensamento complexo diante a realidade, diante o ser, diante a vida, que nós encontramos traços dentro da doutrina espírita, é uma abordagem dita transdisciplinar. Quando nós estudamos a obra de Kardec e outros autores, mas especialmente Kardec e as obras fundamentais, nós vamos ver que Kardec ele dialoga vários tipos de saberes, né? Você vai ver Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas e naturais, as leis morais, leis divinas e naturais, nós vamos ver Kardec fazendo um diálogo entre razão e fé, né? Ou entre a filosofia e o pensamento religioso, né? Nós vamos ver Kardec entrando, muitas vezes, no livro A Gênese dos Milagres e das Predições, entrando nas ciências naturais, né? Entrando em questões que hoje nós chamamos de questões da sociologia, entrando nas questões, inclusive, quando nós pegamos uma obra de Kardec, que é, por exemplo, ainda, não, se não me engano, não foi traduzida, pelo menos para o português do Brasil, que são as Poesias Espíritas, né, uma das obras que Kardec escreveu sobre as poesias espíritas, nós vamos ver lá
entrando na área da linguística, né? Na área dos poemas, né? Então, nós vamos ver que o Espiritismo ele tem esse diálogo com muitos saberes, entre vários saberes. Ele considera zonas de interseção entre saberes. Porém, existe um detalhe. Quando você faz diálogo entre saberes, você está trabalhando aí a interdisciplinaridade. Mas quando você considera que, através desse contato entre esses saberes, surge um saber que está além, você tem a transdisciplinariedade. Então, o Espiritismo, quando ele faz esses diálogos entre a filosofia, os filósofos, né, os diversos pensadores da filosofia, com a proposta filosófica do Espiritismo, ele gradativamente te propõe a olhar algo não fragmentado, mas a olhar o saber de uma forma totalitária. Ele te leva para essa dimensão da transdisciplinaridade. E aqui eu coloco, né, essa abordagem da transdisciplinaridade como um elemento do pensamento complexo. Ou seja, quando nós vamos estudar o Espiritismo, nós não podemos reduzir o conhecimento espírita apenas às informações que estão na doutrina espírita. Nós temos que relacionar esse saber espírita com outros saberes, né? Essa é a abordagem, inclusive, que nós vamos encontrar dentro da obra de Kardec, né? Isso não significa que nós estamos eliminando o espiritismo, mas nós estamos pegando o espiritismo e estamos relacionando ele com outros saberes que vão trazer uma visão mais ampla da própria realidade, não só material, mas a própria realidade espiritual. Então, a transdisciplinariedade, ela, o quê? Ela integra disciplinas, ela explora níveis de realidade, né? Ela não considera apenas a realidade biológica, ela não considera apenas a realidade espiritual, ela não considera apenas a realidade histórica ou social, a realidade política, ela integra tudo isso num complexo. Um complexo onde as partes se relacionam, as partes estão em um dinamismo, né? Então, o Espiritismo, quando nós estudamos, nós vamos perceber que existe isso, certo? Então, podemos dizer que o Espiritismo traz uma proposta realmente transdisciplinar, certo? Então, ele integra múltiplos saberes, né? E considera que no espírito encarnado existem várias dimensões atuando, né? Vários saberes atuando. Então, existe a dimensão afetiva, a dimensão ética, a dimensão estética, o aspecto espiritual, né? Então, esse também é um ponto que nós vamos encontrar dentro da proposta espírita. E aí, nós temos também esse outro princípio, pode passar, João? Sétimo princípio, se você puder passar, meu amigo. Era sexto princípio, eu coloquei sétimo, né? Mas é sétimo, vamos colocar. Pode passar. Esse aí. Um outro princípio que faz parte da teoria da complexidade, do pensamento complexo, né? Um outro princípio que nós temos que passar a olhar a realidade através desse princípio, olhando pelo viés da teoria da complexidade, olhando para o espiritismo, né? É o princípio sistêmico ou organizacional, né? E aí eu trago, por exemplo, uma figura muito simples, né? Ou seja, um sistema é um conjunto de elementos que estão se relacionando, né? Mas a relação entre elementos de um sistema gera afetamento dos elementos do sistema. Como quando eu me relaciono com você, você se relaciona comigo, eu afeto você, você afeta a minha de alguma forma, tá certo? E afeta o conjunto, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, o nosso movimento espírita, né? Nosso movimento espírita, ele é formado por toda uma vasta estrutura, né? Por federações, casas espíritas. As casas espíritas possuem, ou centros espíritas, ou sociedades espíritas, possuem grupos de estudos doutrinários, grupos de estudos de atendimento fraterno, grupos de prática mediúnica, né? Existem também práticas assistenciais, produções editoriais, existem as experiências mediúnicas, existem processos formativos. Então, tudo isso, né, gera um dinamismo. Então, esse dinamismo, ele acontece, né? Os elementos deles não estão isolados. Existe uma rede de relações que geram propriedades emergentes, né? Então, numa casa espírita, que existe o seu próprio dinamismo, existem propriedades emergentes que brotam dessa casa espírita. Propriedades emergentes, inclusive, que às vezes vão contra a própria casa espírita, vão contra o próprio movimento espírita. Então, nós vemos hoje no movimento espírita da atualidade muitos submovimentos brotando de divergência. Nós vamos ver que existem várias tensões, essas tensões geram o quê? Rupturas, né, no próprio movimento espírita.
Mas isso é típico de todo o sistema. Todo sistema tem essas rupturas. Todo sistema existe a emergência de outros elementos, né? Então, quando nós começamos a olhar o dinamismo, né, do movimento espírita e das suas relações emergentes, nós vamos ver que através desse sistema organizacional, isso fica muito claro, tá certo? Uma coisa muito de fácil explicação, tá certo? Isso não é uma coisa absurda, não é uma coisa que nós temos que nos preocupar, é algo muito natural. Pode passar, João. Existe um outro ponto também que nós vamos aprender dentro da teoria da complexidade, que nós vamos encontrar também dentro do Espiritismo, é a integração da contradição, né? Então, por muito tempo, a ciência e religião foram elementos de oposição. Fé e razão foram elementos de oposição. Mas no Espiritismo não existe a dialogicidade, né? Então, ideias contrárias precisam coexistir para que as coisas façam sentido, né? Então, isso é uma visão da teoria da complexidade. Então, ter pessoas que pensam diferentes dentro da doutrina espírita de mim, isso não é problema, isso é positivo, né? Porque isso faz parte exatamente desse sistema complexo, né? E eu posso aprender com aqueles que pensam diferente de mim, né? Mas aqueles que não pensam diferente de mim, muitas vezes se fecham e não querem escutar um pensamento diferente. E acabam ficando reducionistas, ficando bitolados e perdendo a oportunidade de refletir sobre questões muito mais profundas, né? Então, a postura da dialogicidade, ela faz parte do pensamento complexo, né? Então, aí, pegamos essa frase, né, que está no livro dos Espíritos, a introdução: a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, Kardec, ele não se opunha a pensamentos divergentes do dele, né? Ele achava que isso era importante, ter visões da época de Kardec. Talvez ele já tinha um pensamento plural, do pluralismo, do contraste. O contraste é importante para que a gente possa compreender a realidade de uma forma mais profunda. E esse outro princípio eu considero muito importante. Eu acho também que explica muita coisa do que nós vivemos hoje dentro do movimento espírita, né? Hoje, dentro da ciência, principalmente da ciência das religiões, não se fala mais de espiritismo, pelo menos no Brasil, né? Mas eu acredito que é no mundo. Se fala de espiritismos, né? Cada espiritismo com a sua leitura sobre a teoria, cada espiritismo muitas vezes com práticas diferentes, né? Então hoje já existe todo um trabalho voltado ao entendimento de espiritismos, né? Existe uma transformação ao longo, né, da modernidade, da pós-modernidade e hoje na transmodernidade, com relação ao que é o espiritismo nascente para o que é o espiritismo hoje, né? Isso é um processo muito natural. E aí existe esse princípio da recursividade, que ele diz o seguinte: os produtos se tornam produtores daquilo que os produziu. Então eu coloco, os produtos se tornam produtores daquilo que os produziu. Então vamos ver aqui a figura. Nós temos o espiritismo nascente com Allan Kardec, né? Do espiritismo nascente brotaram outras formas de espiritismo. Com certeza, o espiritismo de Desmarry, né, o movimento espírita, de alguma forma, articulado por Desmarry, não era o mesmo movimento espírita articulado por Allan Kardec. Provavelmente, o movimento espírita articulado por Leon Denis não era o mesmo movimento espírita articulado por Allan Kardec. Isso significa que é uma adulteração? Não, não é. Mas simplesmente a liderança, as pessoas que estavam envolvidas, as casas espíritas, o próprio movimento espírita não era o mesmo, mudou, né? Foram descobrindo outras coisas. Então, o produtor, né, o produtor produziu, né, produtos, porém esses produtos vão gerar o quê? Esses produtos viram produtores e geram outros movimentos, como, por exemplo, o espiritismo fabiano, o espiritismo feito pela Federação Espírita Brasileira, de alguma forma, pelas tensões, pelos rachas internos, produziu outros espiritismos no Brasil, né? E hoje nós temos aí cepa, espiritismo progressista, né? Outros espiritismos que não se colocam, pessoas que se colocam como espiritismo kardecistas, né? Então, existe uma variedade de espiritismo com as suas interpretações, com as suas leituras. Mas quando a gente olha através da teoria da complexidade, através desse princípio recursivo, nós vamos entender que isso é um processo natural dentro do próprio movimento histórico que a criatura humana passa, tá certo? E aí,
Eu vou parar por aqui. Acho que eu tenho tempo ainda, João. Não sei se eu tenho tempo, meu amigo. Se você quiser, eu continuo. Senão eu paro por aqui. Não, tudo bem, ainda temos. Podes, conclui o teu raciocínio, está muito interessante. Então, princípio hologramático, né? Então, se dentro da teoria da complexidade, a parte contém o todo e o todo contém a parte, né? Então, nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita algumas passagens que sustentam, né, uma ideia de a consciência, dentro dela existem as leis divinas, essas leis divinas que regem não só o indivíduo, mas regem o universo, né? Nós temos o exemplo aí, né, do todo está na parte, né? E a parte está no todo. Quando Jesus, também no Evangelho segundo o Espiritismo, diz, né, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele faz alusão a isso, nós temos a relação do todo com a parte e a parte com o todo, certo? Então, o princípio hologramático também faz parte da própria teoria espírita. Nós vamos encontrar indícios do princípio hologramático na teoria espírita. E o princípio da autonomia, né? Ou seja, nós vamos ver que existe uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo que o mundo material se relaciona com o mundo espiritual e o mundo espiritual se relaciona com o mundo material, esses mundos são autônomos. Eles têm uma interdependência, mas eles são autônomos. Também isso nós vamos encontrar dentro do pensamento espírita, esse princípio da autonomia. E nós temos também, né, o último princípio, que eu acho que é o penúltimo princípio que eu coloco aqui, né? Deixa eu ver se é o 12º, né? Penúltimo princípio, que é a reintrodução do sujeito no conhecimento, né? Então, o conhecimento deve reconhecer-se como produção de um sujeito situado, histórico e sensível. Então, tudo aquilo que hoje nós, pesquisadores dentro da academia, estamos produzindo de conhecimento, né, como contributo à progressividade do pensamento espírita, ele se situa no âmbito da história, né? Mas eu, pesquisador, também me situo dentro dessa produção, dentro do âmbito da história e dentro do âmbito do que eu capto como um ser que tem um sensível, né? Então, o conhecimento deve reconhecer-se como produção de um sujeito situado, eu me situo dentro de um contexto histórico e sensível, tá certo? E aí, o sujeito deve reconhecer-se como produtor de si mesmo e do conhecimento. Então, ao passo que eu conheço, eu também me autoconheço, tá certo? Ao passo que eu desenvolvo uma pesquisa, vou produzindo conhecimento, eu estou também colocando na obra algo do autor, que sou eu, né? E eu consigo olhar isso como, eu devo passar a olhar isso como um espelho de mim, tá certo? Então, com certeza, quando você vai pegar, por exemplo, também as produções literárias dentro da doutrina espírita, muitas vezes, olhando, por exemplo, a obra do Chico, vamos ver o Chico em um momento produzindo uma obra. Mais adiante a obra mudou, já é um outro momento do Chico. Então, existe um pouco do Chico dentro daquela obra, como também nós vamos encontrar na própria obra escrita e publicada por Allan Kardec um pouco de Kardec dentro da obra, né? Por mais que Kardec tenta ser imparcial, nós vamos encontrar Allan Kardec também dentro da obra. O estilo de Kardec, a forma como ele... E, logicamente, Kardec, por ser um espírito superior, isso é um grande diferencial. Mas tem um pouco de Kardec também dentro da obra, né? Por isso que a gente não diz que o espiritismo é só dos espíritos, né? Teve o contributo de Kardec na participação da elaboração da obra, né? E aí nós vamos encontrar, por exemplo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar dessa vida, de resistir a essa atração do mal, né? Se melhorar diante das suas atitudes, diante dos seus comportamentos, né? E resistir às atrações do mal. E aí os espíritos trazem aquela frase que estava lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia Antiga, né? O sábio da antiguidade dizia: conhece-te a ti mesmo, né? Então a relação, né, do conhecimento com o indivíduo, né? A relação do conhecimento com o indivíduo. Conhecer a si mesmo é uma relação do ser com o conhecimento, né? A gente não pode achar que o conhecimento que nós adquirimos não tem um pouco de nós. Sempre tem um pouco de nós. E aí vamos finalizar, né, com o último princípio que faz parte aí, né, da teoria da complexidade. Tem outros princípios além desses. Eu coloquei 3, mas tem outros, viu? Muito interessante é o princípio da retroação, né? Na lógica clássica, a causa gera o efeito. Toda causa gera um efeito, de maneira linear.
no pensamento complexo, né, trazido por Bohan, inspirado na cibernética, na teoria do sistema, propõe a ideia da retroação. O efeito age de volta sobre a causa, modificando-a, reforçando-a ou regulando-a. Então, isso é patente com relação à lei de causa e efeito no processo reencarnacionista, né? Quando nós, no passado, nos equivocamos, né? Nós geramos efeitos, mas quando nós reencarnamos, esses efeitos repercutem em nós dessa nova vida, né? Então, existe uma retroação natural, né? Então, toda a falta cometida no livro do Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, né, na segunda parte, capítulo 7, existe essa frase muito interessante: toda falta cometida, né, todo efeito produzido, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for numa existência, será noutra, né? Então, é o efeito retroativo das nossas ações nas novas vidas, né? Então, aqui, João, eu fecho aqui de uma forma bem, assim, a tentativa bem sintética aqui de trazer esses pontos, né, mostrando que é possível, sim, fazer diálogos, né, com a teoria da complexidade, né. Isso não é uma coisa forçada. Se você estudar a obra, você vai encontrar, né, nas obras fundamentais, no próprio corpo doutrinário da doutrina espírita, esses pontos de aderência. Mas o que deixar claro aqui é que eu não estou dizendo que a teoria da complexidade é o espiritismo ou o espiritismo é a teoria da complexidade. São teorias diferentes, né, mas que se relacionam dentro do sentido da progressividade do pensamento espírita. Tá certo? Então, é isso. Fica aqui disponível para alguma pergunta, para alguma reflexão conjunta. Parabéns, Césio. Uma viagem holística como deve ser para um pensador sistémico, como tu demonstraste agora aqui, nesta aplicação prática a uma área do conhecimento que nos é muito cara, mas que se aplica esta abordagem sistémica que está inserida, de facto, nas ciências da complexidade, é para tentar diminuir e compreender melhor que ela surge. Realmente nos ajuda muito a ver mais além, a bater, a quebrar as barreiras do reducionismo e, não menos interessante, alertar para esse princípio da retroatividade com que terminaste, que, no meu entender, são dos princípios mais fortes que tem o pensamento sistémico no sentido da interpretação melhor da realidade. Eu já voltarei com alguns comentários, para já vou pedir ao nosso querido Carlos que nos dê a sua opinião também. Carlos, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Sergio por la charla que nos ha dado, y se ve que es docto en la materia. En primer lugar, yo quiero decir que desde hace ya muchos años, incluso siglos, la espiritualidad del ser humano está muy distanciada de la ciencia, y muchos de los problemas que se han tenido, incluso a nivel mundial, son problema de esa falta de conexión entre lo que es la espiritualidad del ser humano y la ciencia. Con la llegada de Allan Kardec y la formación del espiritismo, se forma, dijésemos, una filosofía de vida, una filosofía de trabajo, de investigación, de colaboración, una filosofía que está más cerca de la ciencia, porque dentro del espiritismo está la ciencia. Muchos factores. Ciencia es la moral, ciencia es la búsqueda, y está más cerca de lo que decíamos antes de la espiritualidad y la ciencia. Cuanto más te acerque la espiritualidad del ser humano a la ciencia, estoy convencido que será mucho más fácil la convivencia a nivel del planeta, así como el trato a la naturaleza en la que todos estamos. Espiritualidad y ciencia tienen que estar unidas, juntas, pero también es cierto que los grandes poderes
se han preocupado de que no fuese de esa forma. Y si el espiritismo, vuelvo a repetir, como filosofía de vida, pues cumple perfectamente la trayectoria de estar con la ciencia. Por lo cual, los espíritas tienen una gran labor, un gran trabajo en lo que es la filosofía espírita y la ciencia conjuntamente. De esa forma se consigue más entendimiento, más paz. Si ello se trabaja con la gran energía que yo la nombro muchísimo todos los días, que es el amor, entabla una gran simbiosis de ciencia, espiritualidad, espíritu, ciencia. Y ahí es un paso importante en el que tenemos que trabajar y seguir, qué duda cabe, las grandes enseñanzas que tenemos con Allan Kardec. Y que a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, todo también necesita su reciclaje para que las cosas vayan funcionando perfectamente. Espiritualidad y ciencia tienen que ser mancomunadas. Es un yugo de trabajo y tienen que ir juntas, unidas, porque es una forma de que el ser humano esté mejor, más reconocido y trabaje en conjunto. Y ahí tenemos una gran labor, los espíritas, en promoverlo, hacerlo, decirlo y colaborar con todos. Muito obrigado, querido Carlos, por este chamamento à necessidade deste entendimento, deste estabelecimento de ponte, desta integração na diversidade entre as ciências mais mecanicistas e as abordagens sistémicas que nos vão mostrando o conhecimento do dia a dia e nomeadamente as ciências da complexidade, que importa para melhor se entender a realidade. Eu gostaria de, porque também é uma área em que estudo e que gosto muito por achar com muita eficácia, de ter muita eficácia na interpretação do mundo que nos rodeia, o pensamento sistémico, eu gostaria de pegar em alguns exemplos práticos para mostrar a necessidade que temos todos de pensar e agir sistemicamente, no sentido de melhor entendermos a realidade, que ela é muito complexa. E ao ser complexa, nós só vemos uma versão dela, que chamamos verdade. Mas há muita coisa oculta. Quando nós começamos a dizer que algo é muito complexo, é porque verificamos, chegamos à conclusão que sabemos pouco. E as coisas que mais residem ocultas são aquilo que mais importância tem em qualquer sistema. O Césio definia muito bem um sistema que é um conjunto de partes, de elementos que se relacionam entre si, e sublinho, que se relacionam entre si para um objetivo final, para uma finalidade única. E em qualquer sistema o que ocorre é que a gente verifica que as relações entre as partes são muito mais importantes do que propriamente a quantidade de elementos, a quantidade de coisas, de
de partes que existem ou a sua qualidade. Costuma-se até dizer que o todo, o resultado de um sistema é sempre maior que a soma das partes. E porquê? Porque as relações aí realmente pintam muito. Sem perder muito tempo, gostaria de vos recordar porque é que nós temos e devemos pensar sistemicamente. Porque há pelo menos 4 condicionantes muito fortes que elas estão dispersas por estes fatores, até aos 13, há mais, mas que o Césio aqui nos trouxe. Um primeiro é a nossa intuição, que nos leva a interpretar o que desconhecemos com uns modelos mentais. Desconhecemos, então tentamos comparar com algo que a gente conhece, na tentativa de não ficar enjaulado, não ficar paralisado perante um determinado problema. Um outro é a percepção dinâmica, isto é, nós vivemos num mundo em que há um dinamismo muito grande. E quando nós temos um determinado problema para resolver, já não é mais como montar um puzzle a 2 dimensões. Não. É como montar um puzzle, mas em andamento, num carro que vai saltando e, portanto, nós estamos sempre a corrigir. Quantas vezes os nossos planeamentos estáticos falham quando nós queremos ir nos encontrar com um determinado amigo, etc. E depois, subitamente, o amigo, uns 5 minutos antes, nos telefona a dizer que se encontra num engarrafamento e nós já temos que mudar a nossa agenda e a dele, marcar para outra hora. Outro condicionalismo ainda é a diferença entre a realidade, que é inapreensível para todos, e a verdade, ou o dito sistema, que é aquilo que nós conseguimos apreender. Mas já estão a ver que, como não conseguimos aprender tudo, então estamos permanentemente a errar, porque não estamos a interpretar o todo. E depois, por fim, nós vamos fazendo modelos. Quando os sistemas são muito complexos, nós vamos reduzindo o sistema para ficar com o mais importante dele. E estamos condenados a este reducionismo permanente. Por isso é que, e muito bem, o Césio nos chamava a atenção e punha logo como primeiro destes pontos, deste conjunto de guias fundamentais na complexidade, o reducionismo. Reparai, por exemplo, a intuição, como vos disse, quando um determinado problema ultrapassa quer o nosso conhecimento formal, quer a nossa experiência, nós vamos para a intuição. Mas a intuição, como é que funciona? Funciona de forma a que nós vamos tentar encontrar nos nossos conhecimentos, na nossa experiência, algo parecido, um dito modelo mental. Quereis ver aqui 2 modelos mentais que nos podem trazer problemas? Por exemplo, se nós colocarmos neste boneco que aqui está, nesta gravura que aqui está, é um balde com água, e nós agora fazemos furos laterais, 3 furos laterais. Pergunto eu, como é que a água vai sair? Vai sair assim com jatos concêntricos como está à esquerda, ou vai sair em jatos diferentes uns dos outros como está à direita? É possível que algumas pessoas pensem, não, a natureza é muito bonita, muito harmónica, vai sair como está à esquerda. Não, vai sair como está à direita. E porquê que sai como está à direita? Porque está aqui oculto algo, uma influência que o mero desenho a 2 dimensões não mostra, que é a pressão. A pressão.
Quanto maior for o peso da coluna d'água, maior é a pressão. Então significa que a água que está no fundo do balde vai ser projetada mais longe do que a que está em cima. Ok? Estão a ver como há coisas ocultas e tornam isto depois uma coisa que parecia simples, tornam complexas. Ou, por exemplo, uma já mais, um bocadinho mais complexa, porque já tem aqui mais outras relações metidas, é, por exemplo, nós queremos colocar um candeeiro de jardim que tem uma célula fotoelétrica, que é aquela caixinha preta que ali está. E essa caixinha preta que ali está, nós pretendemos que colocá-la de forma a que quando o sol se ponha, quando nasce à noite, digamos assim, deixa de bater os raios solares nesse sensor e ele manda acender a luz. Manda acender aquela lâmpada que tem um abajur por cima, tem uma carapaça por cima. E fica toda a noite acesa. Quando nasce o sol de manhã, com os primeiros raios de sol, bate outra vez no sensor e ele manda apagar a luz. Ok. Pergunta-se, então onde é que vamos colocar este sensor? Vamos colocar como à esquerda, na haste do candeeiro, debaixo do abajur da campana, ou vamos colocar por cima da campana? Bom, aqui já estão ocultas outras relações, outras coisas que já tornam a solução um bocadinho mais complexa. Porquê? A solução é como no posto à direita, a melhor solução. Não é a solução, é a melhor solução. E porquê? Claro que vai funcionar estando colocado na haste, por baixo da lâmpada, ou ali, por baixo, só apenas dentro do abajur. Vai. Só que tem um problema. É que, quando colocado como à esquerda, nós não vamos ganhar para comprar lâmpadas. Porquê? Porque, reparei, o sol, pois, deixou de incidir luz no sensor. Ele manda acender a luz. Mas o que é que acontece logo a seguir? O tal princípio da retroatividade, da retroação. A luz vai voltar, a luz da lâmpada vai voltar ao sensor. Ele vai apanhar com a luz, o que é que ele vai fazer? Vai mandar apagar a lâmpada. No milésimo de segundo a seguir, vai outra vez luz da lâmpada incidir, portanto, vai haver ordem para acender a lâmpada e ele vai mandar apagar, acender, apagar. Bom, em uma noite vai-se queimar a lâmpada. Então, qual é a melhor solução para obter essa finalidade? É pô-lo como está aqui à direita. Porque estando ele por cima, ele manda acender a luz acende, mas os raios de luz não incidem sobre ele. Ele está protegido na sombra. Então mantém-se aceso durante toda a noite e só volta a apagar quando houver luz do sol, que não da lâmpada, a incidir sobre ele. Estão a ver como num sistema as influências que ali estão têm muita importância e ao estarem ocultas nos dão a percepção de complexidade. Mas não é só, é que a realidade em que vivemos, e todos temos essa noção, não é bem um puzzle a duas dimensões. Não, quantos nós fazemos planos, como vos dizia há pouco, para encontrarmos com um amigo e subitamente, a uns minutos do nosso encontro, sucede qualquer coisa ao amigo e o plano já se foi por água abaixo. Nós já temos que é outra coisa. Portanto, todos nós temos a noção que fazemos um plano muito bonito para o início da nossa atividade, mas a seguir começa toda uma chamada complexidade dinâmica que é uma coisa como esta. Temos que andar a montar o puzzle como se tivéssemos um carro a andar, sempre a adaptar-nos. Mas isso não só, porque realmente o que nós apreendemos da realidade é apenas uma versão dela. Olhai, por exemplo, para este vídeo. Isto passa-se no Museu da Ilusão em Praga, República Checa.
nós lemos a explicação desta composição gráfica, colocamos-nos neste lugar e até pegamos numa câmara de vídeo e, de facto, fotografando desta direção, nós vemos que aquele conjunto de elementos, uns computadores velhos, uns baldes e tal, neste alinhamento dão a cara do Sr. Nikola Tesla. Mas nós vimos como é que era constituído. Ora bem, então quer dizer que existe esta verdade, existe esta verdade, alguém que não sabia, estava com pressa, só viu daquele lado, está tão certa quanto a primeira verdade, e existe esta outra que até engloba as duas, que é o vídeo que nós fizemos. Então o que é que isto quer dizer? Que a realidade é algo inapreensível para o homem. Existe uma perfeição tal que o homem não tem. Mas temos é que ir de verdade em verdade. Por isso o Césio dizia, bem, nós temos que atender à transdisciplinaridade, à possibilidade de ouvirmos visões de outros conhecimentos sobre a mesma realidade para melhorarmos a nossa. Portanto, a verdade é apenas uma versão da realidade. Todos aqueles que se dedicam ao pensamento sistémico, nomeadamente dinâmica de sistemas, etc., todos têm essa noção. E é por isso mesmo que, dada essa incapacidade, esse condicionalismo nosso, o que nós fazemos normalmente é reduzir, fazer um reducionismo inapelável, não conseguimos fazer de outra maneira, que é de um sistema muito complexo. Nós vamos tentar reduzir, começamos por ler dele um sistema e depois começamos por fazer um modelo. O modelo o que é? Não é mais nada menos do que uma daquelas verdades, só com as questões mais importantes que ali salientamos. Por último, vem, por exemplo, aqui à vossa frente, um modelo do sistema espiritismo, em que, por um reducionismo inapelável, eu apenas considerei 5 bases filosóficas dentro de um conjunto de 19, ou de 12, consoante nós consultarmos umas fontes e outras. Deus, um Deus único, espírito, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Bom, isto é um sistema, não é? Que tem estas partes, que se nós, ao estudarmos espiritismo, vamos relacionar estas partes de forma a quê? A recolhermos progresso moral, a nos facilitar o progresso moral. Essa é a finalidade. Por isso nós a pusemos ali ao centro, como um triângulo. Mas agora nós começamos a pensar assim, bem, então descreve-me lá o que é o espiritismo. Bem, seria uma descrição muito pobre dizer que é um conjunto, é uma doutrina que estuda, no mínimo, estas 5 bases filosóficas. Não, ok. E nós dizemos assim, bem, mas nós podemos ir mais longe, isso é quase uma lista de supermercado. Com o pensamento sistémico, e nomeadamente uma das escolas, esta escola que está a ser utilizada aqui é chamada a dinâmica de sistemas, que constrói, é assim toda muito gráfica, constrói estas setas significam relações, aquelas riscos verticais significam demoras, e aqueles círculos significam aquele último passo que nos falou o nosso companheiro Césio, o tal princípio de retroatividade, são ciclos de realimentação. Então nós, por exemplo, aqui diz assim, então mas qual é que é? Nós, para progredirmos moralmente, é quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais conhecermos Deus, maior é o nosso progresso. Então há ali uma setazinha, quanto mais conhecermos a Deus, maior progresso moral temos. E depois dizemos assim, então, mas espera, para conhecer a Deus, qual deles, por onde é que vamos? Vamos pela pluralidade dos mundos, pela comunicabilidade dos espíritos, pela encarnação pelo espírito? Bem, se nós pensarmos racionalmente, é assim, não, tem que ser pelo espírito. É pelo espírito, pela inteligência, pelo que ele pode produzir de conhecimento que nós conhecemos a Deus, conhecemos tudo o que nos rodeia. Leva tempo, não leva? Leva, por isso pusemos ali uma marca. Mas também, e agora então do espírito, já vimos que o espírito, bom, é a seguir o segundo mais importante. Mas depois, como é que se chega às outras? Bem, é que quanto nós mais conhecermos, e o conhecimento está no nosso espírito, na nossa inteligência,
mais comunicamos com outros, independentemente das dimensões em questão, maior comunicabilidade dos espíritos, e quanto mais comunicabilidade dos espíritos, ao conversarmos com espíritos que nos dizem ter estado reencarnados e se verifica isso com às vezes outras, mais se confirma a reencarnação, que por sua vez, bem, quanto mais reencarnações tivermos, reconhecemos que mais progredimos, melhor sai o nosso espírito. Estão a ver aqui um ciclo a fechar-se, o tal princípio da retroatividade, um ciclo de realimentação. E é claro que também está ali um pelo meio que quanto mais desenvolvido está o nosso espírito, melhor comunicamos, conhecemos mais idiomas, sabemos comunicar com outros espíritos noutras dimensões e mais reforça o conhecimento dos nossos espíritos. Mas também, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, como é que nós chegamos à pluralidade dos mundos? É porque, através da comunicabilidade dos espíritos, nós conhecemos outros seres que estão noutros mundos. E quantos mais comunicações temos com seres nessas condições, mais reforça a comunicabilidade dos espíritos. Estão a ver como pensar sistemicamente nos aumenta o conhecimento que uma aparente realidade que nós, pelo reducionismo, queríamos transformar numa lista de supermercado, mas afinal podemos romper, superar o reducionismo e sacar daqui muito mais informação. Era apenas uma exemplificação dentro também do espiritismo, desta excelente área do conhecimento que o Césio nos trouxe e que urge nós todos implementarmos. Bom, meu querido Césio, temos aqui uma pergunta que é feita pelo nosso companheiro Adair, que te pergunta se a tua banca entendeu o trabalho de Kardec ao formular a tua proposta para o Espiritismo como uma ciência, ou se tu sofreste algum tipo de resistência ao abordar o Espiritismo como uma ciência. O que é que podes dizer ao nosso companheiro Adair? Tens que ligar, não te estamos a ouvir, Césio. Não, continuamos a não te ouvir. Agora, consegue? Aí está. Sim, agora sim. Então, primeiramente, um abraço ao Adair, né, um amigo querido também, pessoa que contribui muito com o conhecimento espírita e pesquisador de Kardec, uma pessoa que eu me referencio bastante, e gosto muito dele. Adair, meus amigos e amigas, eu realmente não tive objeção, nenhum tipo de objeção, nenhum tipo de resistência, porque a educação, né, a educação no Brasil, a ciência da educação, né, a área da educação, dentro da Universidade Federal do Ceará, é uma área que ela já tem uma linha de pesquisa que estuda a espiritualidade, né? Existe um eixo, na verdade, um eixo de educação, arte e espiritualidade. Então, e os membros da minha banca só tinham um materialista, os outros 3 eram pessoas que eram espíritas, né? Então, para eles foi muito tranquilo em ter exatamente a oportunidade de ver a minha pesquisa, que é uma pesquisa transdisciplinar. A abordagem da minha pesquisa, no mestrado foi uma abordagem transdisciplinar, no doutorado ela é uma abordagem transdisciplinar, que tinha como eixo, né, das minhas investigações a teoria da complexidade, existia também a teoria da transdisciplinaridade, né, que também faz parte como eixo epistemológico, tinha também a transmodernidade, ou seja, o olhar da transmodernidade que me permitia já exatamente trabalhar o saber espiritual, dentro desse saber espiritual, o saber espírita, e eu trabalhei também dentro dessa esfera a interculturalidade crítica, que permite exatamente o diálogo entre culturas, entre saberes, dentre esses saberes invisibilizados. Então eu tive toda uma fundamentação epistemológica
para dar abertura à pesquisa sobre espiritismo, né? A gente, como pesquisador, a gente aprende isso, né? Eu posso estar diante de um materialista, mas se eu tiver fundamentação epistemológica dentro da própria ciência, o materialista ele vai ficar com a visão de a crença dele, mas ele não vai poder refutar aquilo que tem uma fundamentação dentro da própria filosofia da ciência, né? Então, eu me cerquei de toda uma fundamentação epistemológica para poder discutir espiritismo, tá certo? E foi muito tranquilo. Inclusive, teve professoras que elogiaram muito esse trabalho, né? Disseram assim, olha, seu trabalho é um trabalho relevante para a ciência, que abre aí dentro de uma pesquisa transdisciplinar, porque a pesquisa transdisciplinar, ela lida com problemas complexos, mas também lida com anomalias, fenômenos anômalos. E a doutrina espírita, o objeto de pesquisa do espiritismo, né, ou seja, a relação dos espíritos com o mundo material, é considerado ainda como um fenômeno anômalo, né? Então, a minha abordagem transdisciplinar, a minha pesquisa transdisciplinar estava adequada porque eu estava tratando, digamos, também sobre fenômenos anômalos. Então, foi tranquilo. Muito obrigado, querido Césio. Eu fico muito contente em verificar que no Brasil começa a haver, a nível académico, pelo menos, esta abertura para estas outras verdades da mesma realidade que vai muito para além da matéria, né? Do materialismo, mas que nós vivemos com elas todos os dias. E realmente, como tu dizes, nós temos que atender a todas se queremos, ou ao máximo que pudermos, se queremos realmente aproximar-nos mais de Deus, enfim, que é o criador de tudo isto. Ele criou tudo isto e nós vamos descobrindo que aquilo que vamos chamando de uma realidade complexa, nós podemos indo esbatendo ao nível que melhor conhecemos. Há uma escola dentro das ciências da complexidade, que é a teoria do caos, o caos, que até há autores que levantam as chamadas 7 leis do caos, mas por definição académica, o caos é a transição de um estado de ordem mais baixo, menos complexo, a um estado de ordem mais complexo, com mais elementos, com mais relações, mais difícil de nós interpretarmos. Mas é absolutamente necessário esta transição, o dito caos, que se traduz numa perda de previsibilidade. Falta-nos a previsibilidade. Estamos habituados a lidar só com meia dúzia de elementos em sistemas bem conhecidos e subitamente aparecem-nos, torna-se o sistema mais complexo. Então nós perdemos a previsibilidade, ficamos com aquela sensação de estar perdidos. Mas isso é absolutamente necessário para que haja progresso. Se nós não experimentarmos o dito caos, dificilmente progredimos. Então é apenas a transição de um estado de ordem mais baixo a um estado de ordem mais elevado. E como é que se ultrapassa? Como é que se faz essa travessia? Com o conhecimento. E aqui entra a transdisciplinaridade, a necessidade de combater o reducionismo, a necessidade de estar atento às retroalimentações, não é? Portanto, a todo o sistema causal que nos rodeia. Meu querido Sérgio, muito obrigado. Não temos aqui nenhuma outra questão, nem nenhuma outra pergunta. Pedia-te os teus considerandos finais antes de irmos terminando. Primeiramente, queria agradecer o João, né, o meu amigo também Carlos, né, os amigos de Portugal, da Espanha, pela oportunidade de partilhar esse conhecimento, que é um conhecimento ainda, digamos, não muito explorado dentro do espiritismo, né? A doutrina espírita, muitas vezes, ela não se abre muito a esse tipo de diálogo, né, com outros saberes,
Porém, meu trabalho meu trabalho de divulgação doutrinária é dentro desse sentido, né? Tudo que eu faço dentro da internet, dentro dessa proposta de progressividade, estabelecer diálogos entre o conhecimento espírita, e aí entendo, né, o conhecimento espírita, eu coloco em primeiro plano a obra de Kardec, né, as obras fundamentais escritas e publicadas por Allan Kardec, em diálogo com esses outros saberes, né? Então, essa é a minha proposta de trabalho. O paradigma, ele funciona dessa forma, né? Com abertura, exatamente o diálogo com outros saberes. E eu fico muito feliz em ter estado aqui hoje tratando de um tema complexo. Esse assunto a teoria da complexidade é complexo mesmo, é normal, mas é necessário. Nós, como estudantes da doutrina espírita, nós temos que nos abrir, nos disponibilizar, né, a refletir sobre outras questões. E não ficar preso apenas dentro do sistema de crença, né, que nós muitas vezes ficamos presos ali, desnorteados. Então a gente tem que ampliar. E o João me permitiu isso. Agradeço muito ao João, um amigo querido, que também contribui lá com o Paradigma. E o Paradigma está sempre de portas abertas para você, João. E para você também, Carlos. Quando quiser também aparecer, será uma satisfação tê-lo também. Então é isso. Agradeço a todos. Agradeço ao meu amigo Adair, né, Ribeiro aí, que também está presente. Um grande abraço e com certeza nós nos veremos outras vezes. Nós é que te agradecemos, querido Césio, por esta excelente conferência, de um tema complexo, mas tu tornaste simples de se entender, e isso abona em favor de ti próprio e da capacidade de comunicação e do conhecimento que tens. Bem-haja, é um privilégio para nós termos-te aqui. Ajoelhou, rezou, para o ano vamos querer ter-te cá de novo e nós também teremos todo o gosto em poder continuar a participar contigo nesta forma séria com que tu conduzes também a tua investigação e a tua divulgação. Queridos amigos, vamos terminando os nossos trabalhos. Lembrar-vos que esta é a nossa última sessão de Conversas Espíritas deste ano. Agora vamos entrar nesta época de Natal e Ano Novo, vamos interromper e voltaremos dia 7 de janeiro. Desejamos a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, mas vamos terminar os nossos trabalhos da mesma forma como sempre os começamos. Isto é, conversando com Deus, conversando com o Criador dessa complexidade aos nossos olhos, que apresenta a sua obra, mas que, claro, é uma evidência clara da sua suprema inteligência. Quando nós começamos a tentar conhecer mais da sua obra, verificamos que ainda mais há para conhecer. Parece um conjunto daquelas bonecas russas, as matrioscas, tira-se uma, está outra, tira-se uma, está outra. E isto atesta do poder, da soberania deste ser que tem que ser único, tem que ser eterno. Louvado seja Deus pela tua obra. Mas queremos te agradecer, Deus, pela dádiva que a todos garantiste da inteligência, numa condição de simples e igual para todos, simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida, uma perspectiva justa, mas com a qual inteligência nós somos capazes de ir dirimindo a complexidade que se nos vai apresentando como novas provas numa escola. Bem-ajas, Deus, pela dádiva da inteligência. Mas por fim, queremos te pedir que, à medida que vamos enfrentando a complexidade natural da tua obra, que ela apenas resulta evidente para nós, que entretanto a nossa inquietação e a nossa curiosidade de ir mais longe e de conhecer e de buscar respostas
nos fazem notar que há muito mais para saber, há muitos mais elementos, muitas mais relações. Mas isso traz-nos muitas vezes algum desespero, algum desânimo por essa perda da previsibilidade, por esse desconforto que nos causa de parecer que estamos perdidos e não conseguimos interpretar aquilo que nos rodeia como interpretávamos até então. Então, nessa altura, Senhor, vos pedimos que nos envieis os bons mestres, os profetas, os nossos amigos, nos dois planos da vida, para nos recordar a riqueza afinal da tua obra, mas também os recursos que à nossa disposição deixaste para vencermos, para seguirmos adiante, na certeza que tu nunca darias provas aos teus filhos para os quais não lhe desses recursos. Queridos amigos, bem-aja, um bom ano, um Feliz Natal para todos e até para o